disciplina de Deus o agrada ou o desagrada? Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Prezados ouvintes, na verdade, ninguém gosta de ouvir que está errado. Disse até que as palavras mais difíceis de serem pronunciadas em qualquer idioma são: eu estou errado. 3 palavras dificílimas de serem pronunciadas por qualquer um de nós. E como dissemos e repetimos, ninguém gosta de ouvir que está errado. Por exemplo, uma pessoa corrigida pelos pais, um jovem ou uma jovem, tende a acreditar que foi injustiçada e não se deixa disciplinar. E infelizmente ninguém é inteligente o bastante que não precise ser instruído e corrigido. No livro de Provérbios, capítulo 12 e versículo 1, há uma declaração que parece até ofensiva, mas diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Eu disse que pode parecer ofensivo ouvir esta palavra, estúpido. Pessoa que não gosta de ser corrigida, de ser repreendida, que odeia. E aí está um problema muito sério com todos nós quanto ao nosso relacionamento com Deus. Ainda é possível aceitar-se a correção que parte dos pais e podemos olhar para eles com certo respeito e reverência? Mas diz a Bíblia no livro que já lemos de Hebreus capítulo 12, o Senhor corrige o que ama e aceita, aliás, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Então, qualquer correção levada a efeito por nossos pais, ainda pode conservar a reverência do filho para com o pai. Mas sempre há uma revolta, no sentido de que não aceita a correção e muito menos a disciplina que eventualmente o pai queira impor. E isto leva o pai humano da nossa carne se entristecer com o filho rebelde, como também Deus se entristece com aquele filho nascido de novo, mas que ainda tem uma tendência para a desobediência e para não aceitar a disciplina que lhe é imposta.
No livro de Provérbios encontramos várias referências que falam da instrução e disciplina. Por exemplo, no capítulo 3 deste livro de Provérbios, diz assim a partir do versículo 1: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí está, no livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, uma admoestação no sentido de que aceitemos a disciplina. E talvez você pergunte, mas exatamente o que significa esta palavra? Disciplina ou disciplinar significa instruir, significa educar, significa treinar, e a instrução é sempre preventiva. Seu objetivo é apresentar os ensinamentos a serem seguidos. Podemos tomar como exemplo o Código de Trânsito. As medidas determinadas ali são instrutivas, deixando claro os direitos e os deveres dos motoristas. Mas quando o motorista não cumpre o código, então ele é disciplinado, corrigido e punido. Ainda ontem li um jornal da nossa cidade em que mostrava em avenida onde se podia trafegar a um limite de 50 km por hora, motoristas estavam a 111 km por hora. Ora, está pondo em risco a sua vida, como também a vida de um transeunte. Então a disciplina tem a função de corrigir, indicando o erro cometido, de modo que correção e disciplina caminham juntos, unidos. E aí, como temos dito, a disciplina de Deus, como você a vê? No texto que lemos no livro de Hebreus 12, versículo 6, está escrito: o Senhor corrige o que ama. Imagine, parece um paradoxo. Geralmente a pessoa que diz que ama não bate no seu filho e muito menos procura corrigir, porque ele é o dodóizinho e não pode receber nenhuma palmadinha. Mas aqui ao contrário,
A Bíblia está dizendo que Deus corrige o que ama. E nenhuma correção, a princípio, é boa. Mas se a pessoa está experimentando a correção de Deus, não deve se sentir tão mal. Saiba que o Pai Celeste está trabalhando em sua vida. E isto significa que Ele o ama e o está tratando como filho. Reflita a respeito desse grande privilégio de ser filho de Deus. Você diz que privilégio pode haver em ser filho de Deus, não fisicamente, porque aí somos filhos de nossos pais terrenos, mas filhos espirituais de Deus pelo novo nascimento. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diz o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante, o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então está reservado para nós uma posição de honra, porque vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Daí porque Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. E o apóstolo Paulo, no ato da celebração da ceia, ele recomenda que cada pessoa se examine a si mesma e depois coma do pão e beba do cálice. E ele continua, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, prezado ouvinte, se você é uma pessoa que é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, está passando por uma dificuldade, um problema, e tem um sentimento de revolta, de murmurar, de reclamar, até pensar em se afastar das coisas de Deus, saiba que se for uma repreensão da parte de Deus, e não digo que qualquer tribulação implique em desobediência, tanto é que Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas se eventualmente você tiver essa consciência de alguma desobediência e estiver sendo corrigido, lembre-se disso. Melhor é ser corrigido por Deus do que ser mimado pelo diabo. O que devemos escolher? A vara de Deus ou o colinho do diabo? Então, a Bíblia mostra que a disciplina é a prova de que Deus se preocupa conosco, que Ele cuida de nós. Assim, tome essa compreensão para que possamos viver uma vida que agrade a Deus. Porque sem santidade, diz o texto ainda de Hebreus capítulo 12, ninguém verá a Deus. E pela disciplina, nós nos aproximamos mais de Deus. Amém.